Bom dia, irmãos. Feliz sábado e bom estarmos aqui. Nós queremos nesse momento agradecer você que está conosco e convidar você para que nesse momento nós possamos fazer uma oração para nós começarmos a louvar o nome do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse momento. Que ao ouvirmos a Tua voz, através das músicas que vão ser cantadas aqui, elas possam tocar profundamente o nosso coração. E que elas sejam também para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa cada um de nós agora, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. O primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Do a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu
somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém. Tuas mãos, eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Tuas mãos, eu sou nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser
crer em gratidão, posso crer em dar-se por alguém, por compaixão. Posso crer em paz de amor, posso crer na honestidade, enfim, mas não é igual a tudo que eu creio e durará. O amor de Deus, nisto posso crer. Cristo diz: onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus, que é capaz de manter meu pulsar o existir. Maravilhoso é o poder sem igual, onde houver fé. Alguém além daqui que jamais ouviu o som que tem o vento e o mar, a tristeza e solidão, a desprezo pra que estende a mão, pedindo ajuda ou não. Corações que sentem falta de amor, mas Jesus enxerga todo teu querer. Nós devemos só crer. Onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus, que é capaz de manter meu pulsar o existir. Maravilhoso é o poder sem igual, onde houver fé. Onde houver fé. Onde houver fé. Onde houver fé. Onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá paz tal qual a de uma criança dormir. Informativo Mundial das Missões. Ensine-nos a orar. A professora Natália incentivava seus alunos a orarem com ela em um momento especial da aula. Certo dia após a leitura da Bíblia, ela convidou Vitória para fazer a primeira oração
E a estudante respondeu: eu, professora, mas como devorar? A professora respondeu para ela começar com querido Deus e depois pedir a bênção para aquele dia. Vitória orou naquela manhã. Ela era estudante da Escola Adventista de Bucha, na Ucrânia, mas não era adventista e não costumava orar. Após a primeira oração, Vitória orou em outras oportunidades e incentivou outros a fazerem o mesmo. Mas seu amigo Ruslan se recusou a orar na frente dos outros. Ele tinha vergonha. Então, certo dia, Vitória adoeceu e ficou 1 mês longe da escola. Todos ficaram preocupados com ela. A professora Natália decidiu fazer uma oração especial por Vitória e todos oraram em voz alta, menos Ruslan. Certa manhã, a professora anunciou que Vitória iria fazer uma cirurgia e convidou os alunos para orarem pela colega mais uma vez. Foi então que Ruslan disse: eu quero orar, professora! E o garoto orou em público pela colega de sala. A cirurgia foi um sucesso. Poucas semanas depois, Vitória voltou à escola e soube da oração de Ruslan. A professora Natália afirma que não devemos ter medo de abrir o coração a Deus, porque Ele nos ouvirá. A oferta deste trimestre irá ajudar a escola onde Natália trabalha a ter um prédio próprio. Atualmente, essa escola adventista utiliza salas emprestadas da Universidade Adventista de Bucha, na Ucrânia. E outra parte das nossas ofertas ainda auxiliarão a Escola Adventista de Zaoksky, na Rússia. Sejamos liberais. Bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos finalizando mais um trimestre. Hoje é o 13º sábado e eu espero que vocês estejam aí conectados conosco da sua casa e que nós possamos estudar a lição da Escola Sabatina nesta manhã. Eu também convido a você que ainda não fez a assinatura da lição, que você possa providenciar sua assinatura para que todos da sua casa, da sua família, possa adquirir a lição da Escola Sabatina. Lição essa que vai trazer para você lições extraordinárias sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, sabendo também que a Bíblia é a nossa única regra de fé e nós precisamos estudar a lição juntamente com a Bíblia. Nós também temos aqui a nova lição da Escola Sabatina desse novo trimestre, que é a promessa, a aliança eterna de Deus. Então, que nós possamos estudar a lição da Escola Sabatina e nós vamos agora aproveitar para fazermos isso. Hoje nós temos 2 convidados especiais e eu gostaria que eles 2 aqui pudessem se apresentar, falar o nome, falar de qual igreja você está vindo, qual a função que você ocupa. E eu quero começar aqui pela minha extrema direita, para que o nosso irmão possa se apresentar aos nossos irmãos que nos acompanham de casa. Ok, meu bom dia, um feliz sábado para toda a nossa amada igreja. E quero dizer que é um privilégio estar aqui também com os nossos amigos. E eu me chamo Antônio Gonçalves da Silva, sou membro e ancião da Igreja Central de Agricolândia, certo? E estamos aqui para juntos compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Amém. Eu gostaria que o nosso irmão também se apresentasse, falasse o nome, de onde você veio, qual a igreja que você é membro, qual a função que você ocupa lá. Eu sou Reginaldo Lima, esposo de Luzia Lima. Nós fazemos parte da igreja de Lagoinha, do Piauí. E para mim é um privilégio estar aqui juntamente com o senhor, com o pastor Antônio, para realizarmos essa lição maravilhosa que tem um grande conteúdo. Em Lagoinha, eu sou do Lar e Família e Ministério da Mordomia. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos nesse momento fazer uma oração e logo em seguida vamos dar início ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de estudarmos a Tua Palavra.
que Teu Espírito Santo esteja aqui conosco e que nós possamos extrair informações importantes para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento emocional, e assim podermos crescer em várias outras áreas da vida. Que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós sabemos que toda semana nós estudamos um tema diferente e nós já estamos finalizando esse primeiro trimestre, e nesse último trimestre, nesta última semana, que é a 13ª semana, nós temos como tema a renovação do planeta Terra. Estudando a Bíblia, nós compreendemos, amados irmãos, você que está nos acompanhando aí da sua casa, que o estudo da lição dessa semana fala de renovação, restauração. Uma outra coisa importante é que, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós encontramos promessas maravilhosas com relação a essa renovação, a essa restauração. Nós sabemos também que o centro da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, amém? E por ser o centro da Bíblia, Ele também é aquele que virá e não tardará para poder renovar todas as coisas. Não é que Ele vai fazer um planeta novo, não é verdade? Não é que Ele vai fazer um planeta novo, mas Ele vai restaurar esse planeta. O pecado não vai mais existir, não vai existir mais morte, não vai existir mais lágrimas, porque é uma promessa que Ele nos fez. E o tema dessa lição, irmão Antônio, irmão Reginaldo, é surpreendente, porque fala de algo que nos ajuda a entender um pouco o que está acontecendo no momento atual e com relação também a essa renovação que irá acontecer. Não é verdade? Então, você que está aí passando por um momento difícil e acha que esse momento complicado não vai passar, se firme nas promessas de Deus. Não fique aí assistindo vídeos no YouTube, mas leia a Bíblia, estude a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. E a palavra de Deus vai nos trazer informações importantíssimas, promessas importantes, para que realmente nós possamos aí compreender que o Senhor Jesus Cristo virá para poder restaurar todas as coisas. E nós vamos começar aqui, já que o nosso tempo é curto. Eu quero me dirigir aqui ao nosso amigo, irmão Antônio, ali da igreja de Agricolândia, baseado no capítulo 65 aí do livro de Isaías. Nós temos aí uma promessa maravilhosa com relação à restauração. Só que tem alguns pontos importantes do capítulo 65 de Isaías que nos deixou intrigado durante essa semana do estudo da lição, porque fala de renovação, mas ele fala também de morte, onde pessoas, elas terão um tempo de vida, mas aí logo em seguida parece que vai morrer. Vem cá, com relação a essa renovação, restauração, haverá morte na nova terra? Na nova terra? Pastor, eu também fiquei meio encucado com essa situação, até comentei com a minha esposa, certo? Mas me lembrei que a profecia, às vezes ela é uma profecia local, às vezes é uma profecia escatológica, ou seja, para o futuro, né? Uma profecia apocalíptica. E Jesus falou também nesse contexto, certa feita, se referindo à destruição de Jerusalém, e já falou do fim do mundo, certo? Do final dos tempos. E fiquei agora também preocupado com o Isaías falando da nova terra, falando em renovação, falando em novos céus, em mudanças e tal, e de repente vem me dizer que as pessoas ali poderiam viver mais de 100 anos, né? E morrer felizes, né? Se é que alguém morre feliz, né?
Então, fiquei preocupado. Porém, a gente percebe, se a gente estudar profundamente, que a profecia ali, ela vem, Isaías está falando de que o povo, quando saísse de Babilônia, saísse da escravidão, saísse do sofrimento, entraria ali em Canaã, certo? E até Canaã seria renovada, porque seriam expulsos todos as pessoas ali que Deus não queria que ficassem. Então, ele falou que se o povo obedecesse, se o povo fosse fiéis, eles iam viver mais de 100 anos, sem enfermidades, sem doenças e tal, e seriam felizes. E logo após, ele engajou, falando exatamente da renovação de toda a terra, de todo o planeta. Então dá a entender que no capítulo 65, parece que a linguagem do profeta tem aplicação dupla, exatamente. Não é isso? Para o tempo ali do período do povo lá em Jerusalém, né? Que se eles realmente fizessem a vontade de Deus, aquela promessa realmente chegaria até eles, né? E interessante, pastor, é que ele fala uma coisa tão engraçada, que aconteceria até de um lobo viver com uma criança, os animais ferozes, os felinos comerem capim junto com o boi e tal. Isso iria acontecer ali, se o povo tivesse obedecido, certo? E como não obedeceu, então essa profecia foi transferida para o fim, para o retorno de Jesus. A gente percebe que tem uma profecia para aquele tempo, né? E tem uma profecia escatológica, exatamente, né? Onde principalmente o verso 25, deixa claro que, como diz aqui, o lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá a palha como boi. Então, isso realmente vai acontecer, mas agora numa terra totalmente restaurada, não é isso? Ok. Então, nós vamos para um outro momento aqui da lição, que é um momento muito importante também. E essa outra parte da lição, eu também, e como também os nossos irmãos que estão nos assistindo, querem assim ter uma compreensão melhor com relação àquilo que a lição está nos apresentando. Como é que Deus ele faria justiça diante da realidade do povo? E como Deus ele serviria de imã para atrair as nações? Porque aí parece que tem o imã divino, né? Como é que nós podemos entender isso, irmão Reginaldo? Pastor Charles, aqui nos versos 15 e 16 do capítulo 66 de Isaías, oferece detalhes vívidos da destruição final. No livro de Malaquias, a igreja de Deus reclamava que era inútil servir a Deus. Eles observavam o estilo de vida dos ímpios, dos pagãos, eles prosperando financeiramente na família, e eles diziam que era inútil servir a Deus. Mas lá no mesmo livro Deus disse que no final haveria diferença entre o justo e o ímpio. Ou seja, Deus, ele vai fazer justiça sim. Ele vai livrar o seu povo das garras do inimigo. E assim os justos herdarão a vida eterna e viverão para sempre livres do mal. Mas acerca do imã, eu quero ler junto com vocês João 12, 32, rapidinho. Procura aí, pastor Antônio, e lê para nós descobrir quem é o imã de Deus. Se é uma pessoa ou se é uma força, nós vamos descobrir agora. João 12, 32. Lê aí rapidão, pastor. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo... João 12, 32. Será que eu estou errado aqui? Vamos lá. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
Tá vendo, pessoal? Então Jesus Cristo é o imã de Deus. Ele disse que quando fosse levantado na cruz do Calvário, ele iria atrair todos a ele. Porque Cristo realmente é a glória de Deus. É através de Cristo, embaixador do céu para esse planeta, para salvar os cativos das garras de Satanás. E o interessante também, só para poder ampliar um pouco mais essa ideia com relação a esse imã divino, a gente percebe aqui no capítulo 66 e o verso 2 que diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então parece que Deus ele estava encontrando em meio a um povo pagão, mas também em meio a um povo que se considerava já um povo de Deus, que aquele que é o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra, é que Deus agora iria olhar para esses. Ou seja, dá a entender que, embora a gente consiga perceber pessoas, ou um grupo de pessoas pagãs ali, nós precisamos sempre entender que poderá haver um momento que um deles, ou vários, eles poderão ser atraídos por Deus para que essas pessoas possam fazer parte do povo de Deus. É isso que dá a entender aqui na parte de segunda-feira, não é? Ok, posso Pode. falar mais uma palavrinha? O que acontece é o seguinte: muitas das vezes nós estamos pregando para uma igreja, mesmo adventista, irmãos na fé, e que aquela mensagem não está tocando praticamente no coração de quase ninguém. É uma mensagem que já ouviram, vários pastores pregaram, ele já leu na Bíblia e tal, mas quando essa mensagem toca no coração de alguém que nunca ouviu, não conhece aquela mensagem, o seu coração arde de vontade, de querer, certo? E essas pessoas são mais tocadas do que os próprios cristãos. E também parece que o estudo aqui da lição da parte segunda deixa claro que a igreja, ela deveria ser um oásis, né, para aqueles que estão cambaleando. Então, essas pessoas podem ser atraídas para Deus, mas sempre vai ter ali alguém que vai estar conduzindo. Então, tudo indica que nós podemos ser esses condutores, né? As pessoas que vão conduzir essas pessoas em direção a Deus. Assim como um metal, ele é atraído por um imã, essas pessoas também podem ser atraídas pelo poder divino. E isso pode acontecer por intermédio de nós, né? É o que nós vamos estudar logo em seguida, para não ficar algo muito estendido, na parte de terça-feira, que fala sobre os missionários e líderes de adoração. E aqui na parte de terça-feira também tem algo que é muito importante nós tentarmos captar da lição. E a pergunta que eu faço é a seguinte, para o nosso amigo e irmão Antônio: de que forma Israel ele poderia conquistar outras nações, e como entender a expressão de Deus quando ele disse: tomaria alguns para sacerdotes e para levitas? Como é que a gente pode compreender isso aqui, meu amado? Deus havia determinado que para ser levita teria que ser da descendência de Arão, né? De Moisés, da mesma família. Então eles seriam levitas, seriam sacerdotes, seriam ungidos. Isso passaria de pai para filho e continuaria, certo? Porém o tempo foi passando e Deus disse que escolheria o próprio profeta, Deus por meio do profeta, que entre outras nações, entre outros povos, entre os gentios, Deus poderia suscitar também levitas e sacerdotes, certo? Porém, essas pessoas seriam atraídas pelo meio do povo de Israel, que seria uma bênção, eram para ser uma bênção
para todo mundo, para todas as nações, por meio de Abraão, Isaac, Jacó. Então, como eles não estavam cumprindo o seu papel, Deus estendeu essa promessa agora, não é que tirou a promessa deles, mas que acrescentou a promessa para todos aqueles que aceitassem o plano da salvação, o plano da redenção. Inclusive, se a gente ler Romanos 10, 12, Gálatas 3, 28, vai dizer o quê? Vai dizer que em Cristo não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há pobre, não há rico, não há branco, não há preto, porque todos são um, e todos têm o mesmo direito, todos têm o mesmo privilégio de serem sacerdotes, de serem levitas, de serem mensageiros e porta-voz do Senhor. E tudo indica que esses versos que o senhor acabou de citar faz com que a gente entenda que Deus está quebrando essa barreira de etnias, né? De etnias, de raças. Parece que Deus ele quer juntar todos, não importa se é judeu, não importa se é grego. E o interessante também é que quando se fala de algo missionário ou missão, evangelismo, a gente entende que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eles tiveram assim uma forma de evangelização, porque nós estamos falando de missão, de evangelização. E aí, ao estudar a lição, veio algo aqui na minha mente. E eu acredito que você que está assistindo aí conosco, está acompanhando o estudo da lição, também veio em sua mente algumas coisas importantes com relação ao evangelismo. E eu me recordei de uma aula que tivemos lá no seminário sobre o evangelismo de força centrípeta e também de força centrífuga. E aí, para você que está nos assistindo, pode ficar assim uma confusão. Pastor, o que é esse negócio de força centrípeta, força centrífuga? No Antigo Testamento, o evangelismo, ele era adotado da seguinte forma. Era de forma de fora para dentro. Ou seja, quando Deus chamou aquele povo, chamou para que eles pudessem ser um exemplo em tudo, em tudo. E dessa forma, eles teriam aí poderes para poder influenciar outras nações. Só que quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus Cristo ele apresenta um evangelismo diferente, que é de força centrífuga, de dentro para fora. Ou seja, ele quer que a gente saia agora dessas 4 paredes para podermos atender a necessidade das pessoas, é lá fora. Então aqui é o evangelismo de força centrífuga, para você nunca esquecer, é de dentro para fora, para podermos alcançar as pessoas, como o apóstolo Paulo mesmo bem citou em Gálatas 3, 28, onde não há judeu, não há grego, então a salvação é para todos. E quando a salvação chegar a essas pessoas, nós teremos líderes adoradores. Líderes adoradores. Não assim, permitindo com que somente pessoas da linhagem lá de Arão pudesse ter uma liderança dentro da igreja. Mas a partir ali da morte de Estevão, como nós vamos ver no próximo momento, o evangelho atuando na vida das pessoas. Então, aqui na parte de quarta-feira, nós temos a seguinte pergunta. Eu quero aqui me direcionar ao nosso irmão Reginaldo. Qual foi a mudança radical que aconteceu na comunidade de fé no contexto sacerdotal? Porque parece que a gente aqui na lição percebe que houve uma mudança. E essa mudança foi radical. E principalmente naquele contexto sacerdotal que o povo de Israel vivia e que o povo do Novo Testamento ainda estava enraizado. É verdade. Aqui em Gênesis 18, 18 diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra.
Então, pastor Charles, aqui segundo a parte de quarta-feira, vem deixando bem claro, como está escrito também em Êxodo 19:6, que o reino de Deus seria um reino de sacerdotes, uma nação santa, como Pedro também comenta. Então aqui vem mostrando na parte de quarta-feira, pessoal, que na nova ordem mundial de Deus, não existe lugar só para os descendentes de Abraão. Mas como Deus prometeu para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque o Messias viria da linhagem de Abraão. E então, como já foi mencionado pelo pastor Charles e também pelo pastor Antônio, Gálatas 3, 28 e 29, Paulo é muito enfático, ele diz que não existe judeu ou grego, todos são um em Cristo Jesus. Amém? Então Jesus Cristo morreu não foi só pelos descendentes de Abraão, mas por toda a família humana, pois ele quer resgatar a todos. Amém? Amém. Amém. Pastor Pastor comentar, Charles, pode comentar. Nós como igreja, o que achamos das outras denominações? Como as tratamos? Quando Jesus estava com seus discípulos, alguém estava pregando lá o evangelho e vieram os discípulos enciumados e disseram: Senhor, o Senhor nos manda que dizer para eles pararem? E Jesus disse: não. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem é por mim, quem não é contra mim, é por mim. Então, por que eu vou mandar parar? Certo? Então, muitas das vezes, nós ainda como igreja, ainda fechamos as portas para alguém. Quantas vezes o irmão Reginaldo não já pregou em outras igrejas, não é, irmão? Assembleia de Deus, Batista, por aí comportando, né? Quantas vezes eu não já preguei, as portas foram abertas para que eu pregasse, e às vezes a gente forma esse tabu: não, eles não, nós aqui, certo? Então Jesus Cristo veio para quebrar isso aí, certo? Não é para comungarmos com determinadas doutrinas, determinadas coisas que eles fazem, mas naqueles pontos que eles estão corretos, que eles estão junto com a Bíblia, então vamos também dar a César o que é de César, certo? Eu tenho assim, uma inveja santa. Eu mesmo já fui de uma outra igreja, a igreja que cantava, que louvava, que todo mundo, não sou a favor daquela gritaria, daquela coisa, mas quando eu vejo às vezes a minha igreja assim, morta, desanimada, eu às vezes sinto saudade. Poxa, ali se canta. Eu digo assim, se a nossa igreja tivesse assim o fervor, né? Tivesse assim a perseverança e a insistência do testemunho de Jeová, né? O fervor do pentecostal, né? Pastor, pegando o seu gancho aí, Deus mostrou para a sua serva que a maioria dos remanescentes ainda não estão em igreja nenhuma, estão lá no mundão. Mas Deus, que conhece o coração de cada filho dele, ele irá chamar na hora certa essas pessoas, e elas virão, se unirão com o remanescente que já está dentro da igreja adventista, e aí o louvor vai ser como você espera. E quem sabe se a hora não já é essa, pois né? não é, já vai ser um louvor forte. Exatamente. Viu? Amém? Nós sabemos que o nosso tempo assim é curto, né? E nós precisamos avançar, já estamos quase encerrando. E nós queríamos aqui fazer um apanhado, e principalmente aqui da parte de quinta-feira, e já entrando aqui para pelo menos um verso do capítulo 66 de Isaías. Né? Primeiramente, no verso 22 do capítulo 66, traz um princípio de igualdade. É isso que eu vejo, um princípio de igualdade, quando ele diz assim, ó: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade
e o vosso nome. Aqui me deixa bem claro que nesses versos parece que indicam que os privilégios ou a preeminência do povo judeu sobre os gentios acabou. Agora apresenta um novo princípio, um princípio de igualdade. E essa igualdade nós vamos perceber quando Cristo voltar e onde tudo estiver restaurado. E o verso 23, eu gostaria que vocês também pudessem comentar, se possível, diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Ou seja, aqui nesse verso está trazendo a perpetuidade do sábado. Então, quando realmente tudo for restaurado, o sábado vai continuar existindo. No mesmo verso fala de festa da lua nova. Essas eram festas que aconteciam ali. Só que estas festas, ela fazia alusão a quem? A Jesus Cristo, à vinda de Jesus Cristo. Só que Cristo já veio. Então, nessa nova terra e nesse novo céu, não vai ter mais essa festa da lua nova. E sim, somente o sábado. Porque Cristo já veio. Ele já morreu na cruz do Calvário. Porque essas festas faziam alusão a isso. Só que agora nós teremos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E aqui nós teremos o sábado perpetuamente. Outra coisa, que a guarda do sábado continuará requerida pelo próprio Deus. E isso é importante para nós que guardamos o sábado, para você que guarda o sábado, que você que está nos acompanhando aí, que nós precisamos entender que nós estamos chegando num ponto crucial da história da humanidade, onde nós seremos restaurados como pessoa, mas também essa terra será totalmente restaurada, e lá no céu, e aqui também nessa terra já restaurada, o sábado ele vai ser perpétuo. Deus vai continuar requerindo o sábado, para que possamos continuar adorando nesse santo dia. Amém? E eu espero que nós possamos realmente alcançar essa promessa. A promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez, desde Gênesis até o livro do Apocalipse, para que realmente nós possamos continuar adorando o nome do Senhor Deus por toda a eternidade, numa terra restaurada, e continuar guardando o santo sábado do Senhor. Irmão Reginaldo e também pastor Antônio, muito obrigado pela presença de vocês. O tempo é curtíssimo, não tem como a gente estender o comentário, mas eu espero que os nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa possam ter entendido, possam ter ampliado um pouquinho mais a mente com relação a esta restauração que acontecerá quando o nosso Senhor Jesus Cristo retornar a esse mundo. Então, que Deus nos abençoe, e eu vou pedir para que o nosso pastor Antônio faça oração para que possamos finalizar o estudo da lição da Escola Sabatina. Por gentileza. Santo Pai e eterno Deus dos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o livro de Isaías não ficou só falando de castigo, de vingança, de sofrimento, de represália, mas nos levou agora, Senhor Deus, para um campo de restauração, para um campo de salvação, para um campo, Senhor Deus, que mostra o teu retorno e como o Senhor irá nos salvar completamente do mal. Muito obrigado. Continue abençoando a tua igreja aqui, em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu convido a você que está em casa para continuar conosco nesse culto de adoração, e que nós possamos continuar na fé e na esperança do Senhor Jesus Cristo. Entenda que nós estamos passando realmente por uma crise, mas Deus em breve voltará e vai agora restaurar todas as coisas. Que Deus te abençoe.
filhos seus. Nem sempre é tarde, mesmo assim eu tenho crido de que o mundo passe eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido, meu filho, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que não existe em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o céu à minha espera. Já posso contemplar o seu olhar. O dia chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Vamos subir. Amém? Tudo bem, irmãos? Estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus pela oportunidade. Queremos levar alguns avisos especiais para você. Nesse momento, nós queremos lembrar para você que a partir do dia 28/3 até o dia 4/4, nós teremos a Semana do Calvário. E queremos pedir a Deus que Ele possa, de uma maneira muito especial, abençoar a sua casa, a sua vida, e que nós possamos aproveitar bastante esses dias que nós estaremos aí acompanhando essas mensagens maravilhosas. Nós queremos lembrar para você que desde o dia 23 estão sendo enviados links
para os irmãos aí dos pequenos grupos, para que eles possam pegar esse link e enviar para os amigos, que você possa estar fazendo isso, nos ajudando a pregar o Evangelho dessa maneira tão especial. Nós estamos nesse momento também querendo lembrar para você que a partir das 15 horas nós teremos aí uma programação via Missão Piauiense com o pastor Bulhon. E ele tem agora um convite muito especial para você. Vamos ver? Olá, meus queridos irmãos do Piauí. Aqui fala o pastor Alejandro Bulhon para dizer que no sábado 27 à tarde eu estarei aí com vocês apresentando a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Será muito bom participar desse dia de reavivamento com a igreja no Piauí. Felicidades, um abraço para todos. Nesse momento nós queremos convidar você para continuar adorando ao nosso Deus através agora dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Você pode fazer isso através do 7Me, esse aplicativo da igreja que você pode usar para poder fazer a sua doação. Se você puder também ir procurar a tesoureira da igreja, caso você não possa fazer através do 7Me, você pode procurar diretamente a tesoureira e fazer a sua doação. Você também pode fazer através da conta da Missão Piauiense, conta via missão, você pode fazer a sua doação também. Que Deus seja louvado, amém? Bom dia novamente para você que nos acompanha aí da sua casa. Que prazer tremendo estar aqui com vocês para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu espero que você esteja com o espírito de adoração aí juntamente com a sua família. Aos nossos amigos que nos acompanham aí de casa pelo YouTube, que prazer extraordinário estar falando com vocês e para vocês sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, como eu já mencionei no culto passado e também no momento da escola sabatina, o momento que vivemos é um momento crítico, mas também é um momento de grandes expectativas com relação à promessa que o Senhor Jesus Cristo fez a toda a raça humana, inclusive para você que está aí nos acompanhando. Que Deus te abençoe e que nós possamos estar com a mente e coração abertos para mais um estudo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E para podermos começar o estudo da palavra de Deus, eu convido você a fechar os seus olhos para podermos fazer uma breve oração e pedir iluminação ao Senhor Espírito Santo, para podermos compreender as maravilhas que estão contidas na Bíblia, na palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor reservou esta manhã para podermos ter esse encontro magnífico com o Senhor. Eu sei que nesse momento tem muitas pessoas ansiosas, mas que a nossa ansiedade seja para ver o Senhor Jesus Cristo voltar. Eu sei também que nesse momento tem pessoas aflitas, angustiadas. Talvez eu esteja falando para alguém que amanheceu o dia e recebeu notícias desagradáveis. Mas nessa manhã, o Senhor Jesus Cristo, Ele trará uma notícia toda especial. É uma notícia que nos trará também esperança e também coragem para podermos continuar nessa batalha. Pai querido, que o Senhor venha visitar os nossos irmãos que estão nos acompanhando de seus lares, os nossos amigos que se acordaram cedo para poder, juntamente comigo e com todos que estão espalhados, para adorarmos juntos o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo, nesta manhã, nos dê paz, nos dê também tranquilidade, para podermos tomar decisões, fazer escolhas, e assim
podermos acertar e cada vez mais melhorar em várias áreas da nossa vida. Nos ilumine agora para podermos entender a Tua palavra. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei que você já se encontra aí com a Bíblia em mãos, e eu espero que possamos extrair informações extraordinárias da palavra de Deus nesta manhã. E eu convido você que está com a Bíblia a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5. Eu vou aguardar você abrir aí no Evangelho de São Marcos, e quando você encontrar o livro, você pode procurar o capítulo 5. E é no capítulo 5 que nós vamos ter início o nosso estudo da palavra de Deus. E eu creio que você já encontrou, amém? E se você encontrou, eu peço que você agora vá para o verso 21 do capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. Capítulo 5, a partir do verso 21. Lemos assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele, com grande multidão o seguia, comprimindo. Palavra de Deus, palavra da salvação. Em todos os evangelhos, nós percebemos a popularidade do Senhor Jesus Cristo. Por onde ele passava, ele conseguia atrair grande multidão. E eram pessoas de várias nacionalidades. Eram pessoas que tinham também várias necessidades. Pessoas que estavam ali acompanhando Jesus Cristo por conta de uma necessidade pessoal. E também tinha ali, em meio a esse grupo que tinha uma necessidade pessoal, curiosos. Pessoas curiosas que queriam saber o que estava acontecendo. Então, a popularidade do Senhor Jesus Cristo, ela se estendia por várias comunidades, por várias regiões, por várias aldeias. E isso era impressionante porque Jesus Cristo, ele conseguia chamar a atenção daquelas pessoas que eram humildes, quanto aquelas pessoas que estavam em uma posição superior, líderes religiosos, governadores, pessoas poderosas da época. Jesus Cristo conseguia chamar a atenção de todas elas. E o interessante é que quando isso ocorria, quando Cristo conseguia chamar a atenção de um público, de uma multidão, ele não somente ensinava, porque era um dos ministérios de Cristo, ensinar sobre o reino de Deus, amém? Sobre o reino de Deus, mas também ele aproveitava a oportunidade para tocar, para curar. E Jesus Cristo, ele fazia isso porque ele sentia dentro dele que havia uma necessidade muito forte de tocar nas pessoas. Hoje nós estamos vivendo um contexto totalmente contrário daquele. Nós não podemos tocar, não podemos abraçar, nós não podemos nos aproximar. Há esse distanciamento, esse isolamento, mas naquele período, Cristo Jesus, ele não se importava com quem estava leproso ou aquela pessoa que estava impura naquele momento. Para ele, o amor, a misericórdia, a graça deveria agora
prevalecer diante de qualquer situação que ele poderia se encontrar ou qualquer outra pessoa naquele momento. Pastor, o que é que você está querendo dizer nessa manhã? Eu estou querendo dizer é que Jesus Cristo, primeiramente, ele não faz acepção de pessoas. Em segundo, Jesus Cristo, ele olha para as pessoas com um olhar de misericórdia. E naquele dia, mesmo estando em meio a uma multidão, segundo o que nós lemos aqui, Jesus Cristo, ele agora se depara com uma situação constrangedora, mas também uma situação onde o milagre que vem do céu iria agora recair sobre a vida de alguém. Nós encontramos nessa história do capítulo 5, aqui do livro de Marcos, alguns personagens. Mas eu quero aqui citar 3 personagens, além do Senhor Jesus Cristo. Jairo, uma mulher que vai aparecer logo em seguida com um fluxo de sangue, e a filha de Jairo. São 3 personagens. E nós precisamos aqui voltar os nossos olhos para a mensagem desta manhã. Porque a mensagem desta manhã tem como título Fé nominal versus fé genuína. E nós vamos encontrar essas duas fé. Fé nominal e fé genuína. E aí você vai conseguir nessa manhã se identificar com algum desses personagens para saber se a tua fé ela é nominal ou se essa tua fé ela é genuína. E nós vamos agora voltar os nossos olhos para o que está escrito na palavra de Deus. Primeiramente, quem era Jairo? Jairo foi um dos personagens dessa história. Eu citei 3, Jairo, uma mulher com fluxo de sangue, e a filha de Jairo. E Jairo aqui é um desses personagens. Jairo, ele era um grande administrador de uma sinagoga. Além do mais, ele era a pessoa que era encarregado da adoração pública. Então, quando acontecia alguma culto, alguma adoração na sinagoga, a pessoa que era responsável, ou uma delas, era Jairo. Ele se encarregava disso. Nós encontramos vários líderes em nossa igreja, ou em qualquer outra denominação, sendo responsáveis pela adoração, pelo culto, pelo momento de louvor. E aqui nós temos uma equipe que está também agora preparada para poder atuar em uma função específica para que essa transmissão possa chegar até você. Jairo também era uma pessoa muito respeitada. As pessoas olhavam para Jairo e via nele uma pessoa íntegra, uma pessoa que era comprometida com as coisas de Deus. E agora, Jairo, ele está passando por um momento difícil da vida. Ele está passando por um momento crítico. Talvez seja o mesmo momento em que você está agora vivendo. Um momento difícil, um momento de reflexão, onde você consegue ver onde você está acertando, onde você está errando, para que você possa melhorar. Eu sempre falo que esse período crítico que o mundo está vivendo é uma oportunidade para podermos agora nos aproximar do Senhor Jesus Cristo e ter nele a salvação, a restauração e também a vida eterna. Amém? Porque é somente em Jesus Cristo que nós conseguimos encontrar essa esperança. Você pode talvez buscar esperança, buscar a solução em pessoas, talvez no marido, na esposa, nos filhos, no vizinho, naquele amigo mais próximo, mas você nunca vai conseguir ter
aquilo que realmente você deseja, que você está necessitado, porque é o único que pode te dar isso, suprir a tua necessidade, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome de Deus. E Jairo estava passando por um momento difícil, muito difícil. Ele, segundo o que nós lemos aqui, ele se prostrou e rogou a Jesus Cristo para que Cristo pudesse fazer algo pela filha dele. Amados, eu tenho 2 filhas, e talvez eu esteja falando para alguém que tem filhos, e sabe o quanto os nossos filhos são importantes. Quando eles estão doentes, nós movemos o céu e a terra para podermos dar a eles a saúde, para que eles sejam restaurados. E Jairo estava agora aflito, porque ele via naquele momento a sua filha quase morta. Mas também ele via em Jesus Cristo a oportunidade para que a sua filha pudesse ser restaurada. Amém? E algo estava acontecendo e era muito sério. A filha dele estava doente, nós sabemos disso. O capítulo 5 do Evangelho de São Marcos deixa bem claro isso. Essa doença ela não é identificada aqui no capítulo 5. Só sabemos que esta doença estava levando ela a ter agora uma fase terminal. Era uma doença muito grave. E quantas pessoas estão por aí com uma doença grave, como o câncer, está agora numa fase terminal. Talvez esteja sem esperança, mas o Senhor Jesus Cristo é a esperança. Ele deixa bem claro no Evangelho de São João, que embora a pessoa morra, ela viverá novamente, amém? Embora ela durma no pó da terra, vai chegar o dia em que esta pessoa vai ressuscitar para se encontrar com seus entes queridos e também com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Esta é uma das maiores promessas que o Senhor Jesus Cristo nos faz. E naquele dia, Jairo deveria estar com o coração cheio dessa promessa. Mas ao longo dessa história, nós vamos perceber que estava faltando algo em Jairo. E Jairo, com aquela atitude, ele estava vivendo, sabe o que, irmãos e amigos? Um grande dilema. Grande dilema, pastor. Que história é essa? Ele estava vivendo um grande dilema. Salvar a filha e ser agora desprezado e também odiado pela maioria da sua classe. Porque ali tinham fariseus, tinham escribas, que eles não aceitavam que Jesus era o Cristo, era o Messias. Eles não aceitavam isso. E agora por cima tem um dos líderes que fazia parte da cúpula da época, agora se rendendo aos pés daquele homem que se dizia ser o Cristo, como Jairo estava se sentindo. Só que Jairo, segundo o que nós lemos, ele não estava se importando com o que as pessoas iriam falar. Qual seria o resultado da sua agora ida aos pés do Senhor Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque quando se trata de família, quando se trata de filhos, nós abrimos mão de muitas coisas. Nós abrimos mão de títulos. Nós abrimos mão de uma posição social. Nós abrimos mão de muitas coisas. E talvez eu esteja falando para alguém que já abriu mão de muitas coisas também. E talvez seja por isso que você está nos assistindo. Porque você abriu mão de ir para o trabalho, abriu mão de ir para a escola, ou até mesmo de estudar em casa, virtualmente, para poder estar conosco, para ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que você está fazendo a melhor coisa da sua vida.
Jairo estava fazendo a melhor coisa da vida dele. Ele estava se rendendo aos pés do Mestre, aos pés do Salvador, que poderia restaurar a vida de sua filha. Quando Jairo se rendeu e contou toda a história, Jesus Cristo prontamente atendeu o seu chamado, o seu convite, e eles agora se dirigiram à casa de Jairo. Só que Jesus Cristo, ele não foi sozinho. Ele não foi sozinho com Lázaro. Com Jairo. Ele não foi sozinho com os discípulos. Ele foi também com uma multidão. Uma multidão o acompanhava. Porque essa multidão também tinha necessidades. E por onde Jesus Cristo ia, enquanto ele caminhava, ele tocava, ele curava, ele restaurava. E paralelo a esta história de Jairo, nós encontramos uma outra história, a história da mulher com fluxo de sangue. História da mulher com fluxo de sangue. E parecia que Jesus tinha esquecido de Jairo. A mulher aparece de repente. A mulher o toca. E parece que Jesus Cristo tinha esquecido de que na casa de Jairo tinha uma menina e que estava precisando de ajuda, de auxílio, porque ela estava quase morrendo. E agora aparece essa mulher, e essa mulher havia 12 anos que ela estava com fluxo de sangue. Agora, estudando essa mensagem, eu fiquei aqui imaginando, mas uma hora a mais, será que iria fazer diferença na vida daquela mulher? Mas aquele momento seria importante, tanto para aquela mulher, quanto para Jairo. Por quê, pastor? É simples. Porque quando Jairo, ele se dirigiu a Cristo, a fé dele não estava sendo uma fé prática, uma fé sincera, era simplesmente uma fé nominal, porque ele poderia muito bem fazer como aquele soldado, quando se aproximou de Jesus Cristo: mestre, eu tenho ali um soldado, uma pessoa que me serve e que ele está muito doente, e nem é preciso o Senhor ir até lá, porque se o Senhor der a ordem daqui mesmo, ele ficará curado. Jairo poderia se expressar da mesma forma, mas Jairo, ele agora prefere conduzir Cristo até a sua casa, para que Cristo pudesse fazer algo por sua filha. Mas Jairo poderia fazer como aquele soldado. E Jesus Cristo, ele é muito inteligente, ele é muito sábio, e ele poderia muito bem ter prosseguido a sua caminhada em direção à casa de Jairo, mas ele preferiu parar, para poder ensinar algo a Jairo, e não somente a ele, mas aos discípulos e a tantas outras pessoas que estavam ali o cercando, unicamente com a vida, com a história de vida daquela mulher. Aquela mulher não tem nome aqui, nesse momento, ela é simplesmente chamada de mulher, uma mulher que estava com um fluxo de sangue, e haviam 12 anos que ela estava com esta hemorragia, e já tinha feito tudo para poder agora cessar essa hemorragia. E nós percebemos que Jesus Cristo, ele para. E o interessante é que ele para porque ele entendeu que dele tinha saído poder. E eu também entendo que dele saiu poder, porque aquela mulher com fluxo de sangue a tocou, ou o tocou, porque a fé dela não era nominal, a fé dela era genuína. E no verso 28 diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E o interessante é que aquela mulher, ela pensava o seguinte:
ser curada da doença física, sem ser curada da doença do pecado, seria apenas um benefício temporário. Vocês entenderam? Ser curado ou ser curada da doença física, sem ser curado da doença do pecado, seria apenas, ou será apenas, atualmente, um benefício temporário. E nós não podemos ir a Cristo simplesmente para podermos ter um benefício temporário agora. Não. Porque Deus, Ele quer nos dar mais, e muito mais. Ele quer nos dar a vida eterna, um benefício eterno. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem ir a Cristo simplesmente para ter um benefício temporário. E não é isso que Deus quer. E não é isso que Ele deseja para você. Eu sei que você tem as suas necessidades como eu tenho. Porque eu fico doente como você fica. Eu sinto fome como você sente. Eu sinto sede como você também sente sede. Só que Deus, Ele quer nos dar uma água, onde nunca mais teremos sede, amém? O Senhor Deus quer nos dar um pão, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, para nunca mais termos fome. E Ele também quer nos dar agora a cura, tanto espiritual como física, para nunca mais adoecermos, nem por conta de uma enfermidade física, esse vírus maldito que está atingindo tantas pessoas, como também esse vírus do pecado que vem também matando pessoas de uma forma tão grandiosa que muitas delas estão se afastando de Deus, porque elas estão se sentindo mortas espiritualmente. E é dessa doença, desse vírus que Deus também quer te livrar, diga amém. Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te restaurar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ali Jesus queria que a fé daquela mulher fosse um modelo que outros pudessem imitar. E quem era esse outro? Era Jairo. Deus queria que Jairo pudesse ver aquela cena, aquela restauração, para que ele pudesse ter a mesma fé daquela mulher. Porque a fé dele era uma fé nominal. Aquele líder religioso tinha somente uma fé nominal. Não importa, irmão, não importa, irmã, meu amigo, você simplesmente fazer parte de uma religião, ou até mesmo ser um líder religioso, alguém que ocupa uma função na igreja. Se você não tiver uma fé como daquela mulher, uma fé genuína, você nunca, jamais conseguirá entrar no reino de Deus. Se você tiver simplesmente uma fé nominal como aquele homem, você nunca conseguirá se libertar do cativeiro do pecado, você nunca conseguirá se libertar dessa doença que talvez esteja alcançando você, esteja aí dentro da tua casa. E nós precisamos ter fé para podermos nos livrar disso, nos libertar de tudo isso, para podermos realmente ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e fazer dele a nossa fortaleza. Diga amém. E eles chegaram ali à casa de Jairo. Depois que Jairo viu tudo, toda aquela cena, todo aquele diálogo de Cristo com aquela mulher, eles chegam àquela casa. E nesse intervalo, chegam alguns mensageiros falando que a filha de Jairo já tinha falecido. Já havia dormido, já havia descansado. E aqui no verso 36 diz assim, do mesmo capítulo 5. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo para aquele homem: creia como aquela mulher. Creia como aquela mulher, Jairo. Jairo, você viu, você presenciou uma cena, como tantos outros ali presenciaram. Jairo, você viu o quanto de tempo que aquela mulher, ela tinha ou estava sofrendo. O sofrimento dela, Jairo, foi um sofrimento tão agressivo que a fez, ou que a proibiu de não mais entrar em uma sinagoga. Jairo, você até hoje teve a oportunidade de entrar em uma sinagoga, de dirigir o culto, de organizar toda a adoração. Mas aquela mulher, ela ficou impedida de entrar na sinagoga, porque ela era considerada como imunda, Jairo. Era isso que Cristo estava querendo dizer para ele. Jairo, aquela mulher, ela ficou impedida de se assentar em algum lugar, porque ela estava agora, ou estaria agora, impedindo com que outras pessoas sentassem no mesmo local. Ela estava impura. E você sabe muito bem, Jairo, era isso que Cristo estava querendo dizer para ele. Mesmo assim, aquela mulher, ela não desistiu. Tudo indica que aquela mulher era rica, tinha posses, tinha condição financeira para poder passar 12 anos tentando se tratar. Buscou em médicos e em remédios para poder ser curada. Mas ela entendeu que aqueles homens e aqueles remédios não trariam a cura. E ela aproveitou a oportunidade para poder se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E Cristo aproveitou também a oportunidade para mostrar para Jairo que ele deveria mudar de atitude, que ele deveria agora mudar a sua fé, de fé nominal para uma fé genuína. E aqui no verso 36, Cristo deixa isso bem claro: não temas, crê somente, creia como aquela mulher, e a tua filha viverá novamente. João capítulo 11 deixa isso bem claro: embora o ser humano morra, ele viverá. Só basta nós crermos, só basta nós confiarmos. Eu sei que eu estou falando para alguém que está vivendo um momento de pesar, um momento de angústia, de aflição, e que talvez vem tentando procurar soluções em pessoas, em coisas. Mas nesta manhã, você está percebendo que a solução para o teu problema é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos até padecer nessa terra, mas se a nossa fé, ela continuar sendo uma fé genuína, Deus, Ele cumprirá com as suas promessas, e Ele nos dará uma nova vida, uma vida totalmente restaurada, uma vida totalmente santificada, glorificada, porque é nesta promessa que nós devemos nos apegar. E era nessa promessa que Jairo deveria também se apegar, mas se apegar com fé. E quando ele percebeu que a fé dele deveria ser genuína, o céu também percebeu isso. E imediatamente, aquela menina, ela voltou a ter vida. E é esta vida
que o Senhor Jesus Cristo quer te dar. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Tudo vai ficar bem, porque foi o Senhor Jesus Cristo que prometeu. Ele prometeu em sua palavra e Ele vai cumprir. Eu creio. Você crê? Você crê? Se você crê, diga amém. Aí onde você está, diga amém, meu irmão. Diga amém, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você disse? Louvado seja o nome de Deus. Eu posso estar falando nesta manhã para alguém que também continua acreditando nessas promessas e que não vai permitir com que pandemia, Covid-19 impeçam com que você continue na fé e também no retorno do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a nossa esperança e deve ser a tua esperança. Eu quero nessa manhã orar com você. Eu quero nessa manhã entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. E eu espero que você esteja com a tua fé viva. E agora, se eu estou falando para alguém que não está com a fé em alta, com a fé genuína, que ainda está trabalhando nesse sentido, eu também quero orar por você, porque eu sei que você é uma pessoa especial para o Senhor Jesus. A tua família é especial para Ele. É por isso que nós precisamos nessa manhã entregar a nossa vida. E eu quero orar agora por você. Feche os seus olhos. Mas antes, nós vamos ouvir um louvor. E quando nós terminarmos de ouvir este louvor, nós vamos fazer uma oração. Eu espero que o teu coração esteja bem aberto para este louvor, porque Deus quer continuar falando com você. Ouça esse louvor, meu irmão, porque Deus quer te abençoar. Ele quer abençoar a tua família. Fixe agora o teu ouvido nessa televisão, neste celular, neste computador, e ouça. Deus quer falar com você poderosamente. Quando eu era criança, mamãe me contou uma história de uma mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que eles fizeram em nome de Deus, se assentou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecado me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar
seu poder vai além da razão, pode tornar livre por o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar livre por o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim Você meditou na letra desse hino? Eu meditei. O mesmo milagre que Jesus Cristo operou na vida daquele Galileu e também daquela mulher com fluxo de sangue, e operou também um milagre na vida da filha de Jairo. Deus também quer fazer um milagre na tua vida. Eu também creio que todos aqueles milagres foram provenientes de uma fé genuína, uma fé que eles tiveram em Cristo, e essa fé deve ser a tua e a minha. Eu quero orar por você agora. Se for possível, fique de pé onde você está. Se você está aí numa rede, saia dessa rede, por favor. Se você está em uma cama, deitadinho com a sua família, por favor, fique de pé. Se você está no seu sofá, da mesma forma, fique de pé. E vamos juntos clamar por esse Cristo maravilhoso, para que Ele venha operar um milagre em nossa vida. Agora ore com fé. Abre o teu coração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque em meio a esta turbulência, o Senhor ainda consegue agir em nossa vida. E o Senhor consegue porque o Senhor tem poder para isso. Porque o Senhor tem um poder que é restaurador, que vivifica a alma do indivíduo. Mas para isso se tornar de fato e de verdade em nossa vida, nós precisamos ter uma fé genuína. Uma fé que venha prevalecer todas as circunstâncias da vida. Uma fé que venha mover montanhas. Pai eterno, talvez nesse momento tenha alguém que ainda não tem uma fé genuína, só mesmo uma fé nominal. Que o Senhor venha visitar essa pessoa, que o Senhor venha restaurar esta pessoa e fazer dela uma nova criatura em Cristo Jesus. Que a fé dessa pessoa venha superar tudo e todos, e assim possamos permanecer firmes para podermos um dia nos encontrar com aquele que é o doador da vida, aquele que é o restaurador, aquele que hoje toca, que cura. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos cure da doença física, mas também nos cure da doença do pecado. Porque se o Senhor não nos curar da doença do pecado, nós teremos um benefício somente momentâneo, e nós queremos ter um benefício eterno,
naquele dia aquela mulher entendeu que o benefício que ela realmente iria ter seria eterno. E o Senhor deu isso a ela. Não é à toa que o Senhor disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Porque Cristo estava dando a ela a oportunidade e o privilégio de receber a salvação. E nós queremos também ter esse privilégio, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Abençoe essa família que está nos acompanhando. Que ela venha sentir paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por tua companhia durante toda esta manhã. Com certeza Deus te abençoou. E com certeza nós seremos abençoados a cada dia. Continue adorando neste santo dia. E que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.